Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não importa o horário que você esteja me assistindo. Meu nome é Iesa Tavares, eu sou advogada, sou especialista em ciências criminais e especialista em psicologia jurídica, policial e criminal. A minha área de atuação realmente é essa área criminal e por isso estarei ministrando o curso de Lei de Drogas aqui na Inove, o nosso curso que tem como objetivo tentar condensar os aspectos mais importantes dessa lei, que é uma lei razoavelmente grande, é uma lei que se utiliza muito da prática e o foco é sempre a jurisprudência, tá bom, gente? Nós vamos condensar os aspectos mais importantes focando na jurisprudência. Quem milita na prática, quem quer militar, ou quem quer fazer um concurso, quer fazer uma prova, vai perceber que a jurisprudência ela se atualiza muito. Existem muitas divergências nos tribunais superiores e o foco é esse. O foco é se concentrar para que a gente consiga uma prática, a gente consiga uma assistência maior ao nosso paciente, ao nosso assistido, com os entendimentos dos tribunais superiores. Claro que nós vamos falar sobre os tipos e a gente vai navegando durante o curso com a jurisprudência que melhor se adeque, tá certo? Vamos começar com algumas considerações sobre a lei de drogas. Então, esse diploma legal que nós vamos estudar vai instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Ali vai prescrever as medidas de prevenção para o uso indevido, atenção, reinserção de usuários dependentes de drogas e normas de repressão acerca da produção e acerca do tráfico ilícito. Mas no âmbito criminal, que é o que nós vamos nos concentrar, as principais inovações foram, inicialmente, o tratamento diferenciado em relação ao usuário e tipificações específicas sobre pequena quantia de droga para consumo em conjunto, a criação da figura do tráfico privilegiado, que é muito utilizada na prática, a gente sempre usa essa tese de defesa, porque é realmente conduta muito comum, tá? E, por exemplo, a tipificação do financiamento de tráfico. Enfim, vamos iniciar falando sobre o objeto jurídico e o objeto material. O bem jurídico tutelado é a saúde pública. Portanto, vamos dizer, olha, a regra da lei de drogas é que são crimes de perigo abstrato. O que são crimes de perigo abstrato? São crimes que basta a prática da conduta do agente para que se gere uma situação de perigo. Não é necessária a produção da prova de perigo. Não exige uma efetiva lesão a esse bem jurídico, que para nós é a saúde pública, ok? Porque existe uma presunção absoluta de que esse bem já está em perigo. Vamos pensar dessa forma, já existe uma presunção de que o bem, de que a saúde pública já está em perigo com a grande maioria das condutas, com todas as condutas da lei de drogas. Nós vamos ter uma exceção, que nós vamos também falar mais à frente, mas a doutrina fala que o artigo 39 é um crime de perigo concreto, que é a condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, mas a regra é que são condutas de crimes de perigo abstrato. Agora, quanto ao bem jurídico material, este é a droga, que parece óbvio, mas qual é o conceito de droga? Aqui no nosso curso nós vamos conceituar como vegetais ou substratos químicos que possam ser extraídas e produzidas drogas. E embora a lei ela vai trazer uma conceituação legal, é uma conceituação muito genérica. E vamos precisar de um complemento, que é através dessa portaria da Anvisa, é a portaria 344 de 1998. É por isso que a doutrina chama de lei penal em branco. Na verdade, uma norma penal em branco heterogênea. Vamos relembrar as normas penais em branco? As normas penais em branco heterogêneas é quando o complemento estiver definido em ato infralegal. No nosso caso aqui, ó, a portaria da Anvisa. É um ato infralegal que a gente vai precisar complementar para compreender o nosso conceito. Agora, uma norma penal em branco homogênea é quando este complemento já está definido em lei. Pode ser na mesma lei ou pode ser em lei distinta. Para que a gente consiga colocar a droga, entender que a substância ela é caracterizada como droga, nós precisamos atender a dois requisitos. Um é que essa substância ela precisa necessariamente causar dependência, e a outra é que essa substância precisa estar prevista como droga em lei ou em portaria. No nosso caso, na Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. Se por um acaso essa substância ela for excluída desse rol que está ali na portaria,
ela vai deixar de ser considerada droga e, portanto, a gente vai sustentar que houve um abolitio criminis, com a subsequente retroatividade da lei em benefício do réu. Então, retirou aquela substância não está mais no rol. De repente, um certo dia nós amanhecemos, a maconha não está mais naquele rol. Pronto. Então, houve abolitio criminis, não é mais crime, e aí vai ter uma retroatividade para beneficiar o réu. O sujeito ativo é um crime em regra comum, qualquer pessoa pode praticar. Nós vamos ter uma exceção, que eu coloquei em tela para lermos juntos, que é do artigo 38. O artigo 38 fala: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nesse caso, trata-se de crime próprio. Por quê? Porque é necessário que esse sujeito ativo ele esteja no exercício da sua profissão. Inclusive, há aí uma violação de cuidado, né, do dever objetivo de cuidado por parte da gente com o paciente. Quando a gente fala sobre prescrever, a gente está falando sobre receitar, autorizar o uso da receita. Quem faz isso? São médicos e dentistas, em regra. Quem prescreve são médicos e dentistas. E ministrar é aplicar ou introduzir aquela substância no organismo alheio. Caso esse agente ele esteja exercendo irregularmente a medicina, o que a jurisprudência fala é que vai restar configurado o delito do artigo 282 do Código Penal em concurso com o artigo 33. Não esse, o artigo 33. Nós vamos falar mais à frente. Retornando, o sujeito passivo é a coletividade. Então, é um crime vago. Um sujeito o passivo ele é indeterminado. A coletividade são vários, não tem um sujeito passivo específico, portanto, é um crime vago. O elemento subjetivo, nós temos a regra o dolo, ou seja, os crimes praticados, eles só podem ser praticados com dolo. E a gente vai ter uma exceção que é a mesma ali do artigo 38, que deixa ali bem claro, olha só, gente, que é culposamente. Então, vai ser ministrado de forma culposa essas drogas. Essa é a exceção do nosso elemento subjetivo. Agora, rapidinho, trazendo um entendimento super recente, é uma mudança, na verdade, de entendimento de 2022, é sobre a possibilidade. É possível que o Poder Judiciário ele conceda autorização para que a pessoa faça o cultivo de maconha com objetivos medicinais? Houve aí uma mudança de entendimento, ok? O que é que acontece? A quinta turma mudou de entendimento, passou a se alinhar com a sexta. Inicialmente tinha essa divergência entre a quinta e a sexta turma. Só que em 2022 a quinta turma se alinhou, o mesmo entendimento, e a gente pode dizer então que pacificou-se. Portanto, é cabível a concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte da cannabis para fins exclusivamente terapêuticos, desde que haja um receituário e um laudo subscrito que deixe ali claro que o paciente, o agente, ele precisa daquela substância para fins terapêuticos. Nota que eu coloquei aqui em tela que a quinta turma agora também entende que plantar a maconha para fins importar é possível desde que com salvo-conduto. Essa é uma discussão antiga que milita na prática sabe e veio com tudo para essa pacificação. A gente já vinha dizendo que já vinha com tudo para essa pacificação de entendimento, porque está cada vez mais real, está cada vez mais presente a utilização da cannabis para fins terapêuticos e medicinais. Muitos estudos trazendo que há realmente uma relevância no tratamento, que existe os pacientes, eles realmente melhoram. Então, os tribunais, eles pacificaram esse entendimento e é possível, sim, o salvo-conduto. Outra questão para a gente trazer é sobre o princípio da insignificância. Então, o STF e a doutrina majoritária entendem que não é possível aplicar o princípio da insignificância nem mesmo para o porte de drogas para uso pessoal. Porque se a gente for parar para pensar, existe quem compreenda que para o tráfico de drogas, de fato, é incompatível. Olha, é incompatível a definição do princípio da insignificância com o tráfico de drogas, já que atinge uma coletividade, já que o bem jurídico é a saúde pública, todos os seus vetores não fazem muito sentido. Mas em relação ao porte de drogas para consumo próprio, a pessoa que utiliza a droga, seria possível? A doutrina do STJ entendem que não.
Os três argumentos principais são no sentido de que, primeiro, a pequena quantidade de droga já é um elemento do crime. Para o artigo 28, de fato, o agente ele já tem uma pequena, já possui pequenas doses, pequenas drogas para poder conceituar o crime. Então, não tem como valorar a insignificância. Segundo, é que o objeto jurídico ele é a saúde pública e não a saúde do usuário, como se pensa. A gente costuma pensar que, no artigo 28, mesmo que para consumo, nós estamos falando sobre a saúde da pessoa, mas não, continua sendo a saúde pública. O bem jurídico tutelado ainda é a saúde pública, portanto, a coletividade. Até porque, gente, o direito penal não pune a autolesão. O direito penal ele não vai punir se eu quero fazer um mal comigo mesmo, se eu quero beber até me machucar, se eu quero usar drogas, se eu quero me mutilar, se eu quero me matar. Nada disso é punível. A autolesão não é punível. O uso de drogas, o porte de drogas para consumo, ainda tem como objeto jurídico a saúde pública. E, por fim, o outro argumento é que trata-se de crime de perigo abstrato, cujo perigo ele está. Lembra que eu falei? A presunção de perigo ela é absoluta. Já presume-se que está em lei. Eu coloquei aqui o julgado que fala que para a jurisprudência não é possível afastar a tipicidade material de substância entorpecente para consumo com base no princípio da insignificância, ainda que ínfima, muito pouca a quantidade de droga apreendida. Para a nossa prática, o STF ele tem um precedente isolado em 2012. Esse precedente vai dizer que seria possível aplicar o princípio da insignificância, que já teria ali todos os requisitos dos graus, que são, vamos lembrar o princípio da insignificância, que pode, os vetores, mínima ofensividade da conduta. É uma conduta muito pequena para ofender socialmente. A ausência de periculosidade social, não afeta, não tem perigo social. O grau de reprovação é muito pouco. É reduzidíssimo o grau de reprovação de uma pessoa que fuma um baseado. E é inexpressiva, a inexpressividade, desculpa, gente, da lesão ao bem jurídico. É inexpressiva que a lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse caso, seria a saúde pública. Só que é o seguinte, esse precedente é muito isolado. Ele é de 2012 e a gente não pode dizer que é uma posição consolidada. Então, para fins de provas, para fins de sustentação, o que realmente está em voga é que não é aplicável, é incompatível a aplicação do princípio da insignificância, tanto para o porte como para o tráfico. Tá certo agora? Dentre uma situação nossa que a gente tem aqui, levantar uma defesa, aventar, a gente se utiliza de tudo. A gente se utiliza desses precedentes isolados, a gente se utiliza do argumento do relator, e aí, para que vocês tenham a ciência dessa compreensão pequena do STF, eu trouxe esse julgado para vocês. Vamos agora falar dos crimes e das penas. Então, vamos propriamente para os tipos. Inicialmente, vamos entrar logo no porte de drogas para uso pessoal, que está no artigo 28, em que as condutas são... É um tipo penal misto alternativo, tá, gente? Que é o quê? Possui um ou dois verbos do núcleo aí. A gente vê que são 5 condutas, então vai trazer mais de um verbo, e essas elas podem ser uma ou duas que o agente vai fazer, ele pode se conduzir para uma, duas ou mais, e vai ser o mesmo tipo, tá? Não vai acumular, só para a gente dar essa lembrada. Então, o que a gente tem de conduta? Uma, adquirir. A outra é trazer consigo. A outra, guardar e ter em depósito. E, por fim, transportar. Vamos falar sobre cada uma delas, bem rapidamente. Adquirir é obter a propriedade, é ter uma troca, uma transação comercial a título oneroso ou gratuito. Lembre, você pode, de fato, pegar a droga ali de forma gratuita. O usuário ele pode pegar com conhecido, não importa se haja uma espécie de transação comercial. O mais comum, de fato, é a compra. A pessoa ir até ali a biqueiro e comprar a droga, mas pode sim ser a título gratuito. O outro é trazer consigo. Trazer consigo é o quê? Portar, é conduzir pessoalmente a droga. Nas abordagens isso é muito comum. Muito dificilmente você vê alguém ali utilizando a droga. Nas abordagens policiais, o mais comum é a pessoa portar, é estar consigo, guardar e ter em depósito, manter a droga em algum local, seja seu ou não, e transportar é conduzir de um local para outro em algum meio de transporte.
seja esse meio de transporte qual for. Pode ser a pé, pode ser de carro, não importa, ok? E aqui ainda há figura equiparada. Quais são as figuras equiparadas? Se conferir o mesmo tratamento para aqueles para plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de droga. O objeto material é diferente, e aí, ao invés de referir-se à droga propriamente dita, vai falar sobre as plantas que vão ser preparadas, ou seja, alguém que está cultivando, tanto que as condutas são óbvias: semear, cultivar, colher, é ter uma horta, é você ter um plantio, um cuidado. É muito comum que pessoas, principalmente que sejam muito favoráveis à legalização, à descriminalização, elas tenham, às vezes, um plantio específico daquela droga para consumo, aquela plantinha para consumo que vai ser transformada em droga. Então, aqui é uma figura equiparada, embora o objeto material diferente, também tem o mesmo tratamento. Os elementos do tipo. O elemento normativo do tipo é sem autorização ou em desacordo com a autorização legal. Desse modo, se existe uma autorização para esse porte, estaremos diante de uma conduta atípica. Nós falamos anteriormente, se há um salvo-conduto, se a pessoa ela pode ter aquela substância, então é uma conduta atípica. Precisa estar sem autorização ou em desacordo com essa autorização. O elemento subjetivo é específico, é um dolo específico. Tanto no CAPT como nas figuras equiparadas, o dolo é para consumo pessoal e para preparar a pequena quantidade de droga. Ou seja, o dolo é para que se utilize, é que aquele agente ele use a droga. Ele não vai vender. Se o dolo dele é preparar, plantar para vender, a gente vai ver mais à frente, aí configura outro tipo. Aqui a gente fala que existe um elemento especial, que é, de fato, o consumo próprio. E aqui a gente vai para uma pergunta: como vai se determinar se a droga ela se destina ou não para o consumo? Tá? E aí a lei vai determinar isso. Os elementos serão a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente e a conduta e os antecedentes do agente. Então, o juiz ele vai ver tudo ali, até porque a quantidade de drogas por si só não é um fator determinante para concluir se a droga é para consumo pessoal ou para tráfico. Isso já é bem pacificado dentro da jurisprudência. Então, às vezes, o que é muito comum na prática, quando vai se ver dentro de uma investigação, existem elementos para que se coloque, às vezes, aquela pessoa que tem uma pequena quantidade de drogas como alguém que faz parte de uma facção ou parte de uma organização criminosa, que esteja ali servindo só como uma mula, ou que esteja ali conduzindo para levar para alguém só aquela pequena quantidade. Então, a quantidade não é um determinante, tá? Precisam de outros requisitos. Quais são esses? A natureza, o local e a condição em que se desenvolve aquela ação, aí é muito da prática policial mesmo, o local, as condições, as circunstâncias sociais e pessoais do agente e a conduta e os antecedentes. Se ele já foi pego, se ele tem antecedentes, se ele tem outras investigações por tráfico, ou, na verdade, se ele reiteradamente é pego com drogas para consumo. Isso aqui é bastante criticado dentro da doutrina garantista, porque quando a gente vai falar sobre a especificação de local e condições, o que significa? Significa que um local que tenha uma situação de exploração pessoal, de subjetividade de uma mais pobre, significa que ali pode ser um local de tráfico ou não? É uma crítica que se faz. O que significa circunstâncias sociais do agente? Mas está em lei e o juiz ele pode aplicar isso. E ainda mais, se houver dúvidas, se mesmo com todos esses elementos, ainda houver uma dúvida quanto à classificação, em relação a essa classificação, e o juiz ele não consiga chegar a uma conclusão se é uso ou se é para tráfico, nós vamos sustentar dentro de uma prática defensiva que ele tem que colocar sempre para menos. É o tipo penal menor. Então, ele vai ter que colocar como um delito de porte para uso. Se ele está em dúvida, nós vamos homenagear os princípios do indúbio pro réu, favor rei, favor libertatis, para favorecer o agente. Se há uma dúvida, que favoreça o agente.